Nós estamos recebendo três filhos do Dr. Raimundo Maia de Oliveira, cujo centenário está sendo celebrado neste ano. É o Antônio Roberto Maia, o Ricardo Maia e a Maria Cristina Maia. Inicialmente começar com a Maria Cristina. Quais são as imagens mais recorrentes que vêm à tona do pai de vocês? Papai sempre foi uma pessoa muito voltada para a profissão dele. Eu me lembro muito de pacientes que iam lá em casa, né, gente? Iam lá em casa e ele atendia lá em casa também. Eu muito criança e eu me lembro muito disso. Ele sempre foi uma pessoa que ele era do interior do Ceará, em Arapuiaba, e quando ele ia para lá, ele passava no IPAS e saía recolhendo medicações para levar para as pessoas lá. E quando ele ia chegar, era como se fosse Deus. As filas viravam assim a esquina e ele atendia a todos. Ele tinha um feeling clínico muito aguçado. Apesar de ser psiquiatra, ele começou como ginecologista, mas depois resolveu fazer psiquiatria, que naquela época era neuropsiquiatria, não se separaram as duas especialidades. Mas ele tinha esse feeling clínico e ele atendia todo mundo, diagnosticava e medicava. Isso é uma coisa que sempre me marcou muito em relação a ele. E a imagem paternal, doméstica? Ele era uma pessoa muito amorosa, brincalhona, né? E é tanto que eu postei essa semana no Instagram uma mensagem e os sobrinhos todos, né? Os sobrinhos da minha mãe, inclusive, elogiando muito ele e lembrando do carinho que tinham por ele. Ele era uma pessoa muito carinhosa. Assim, enquanto cidade, enquanto participação no setor de saúde de Campina Grande, quando é que vocês tiveram a dimensão do trabalho e do pioneirismo dele? Olha, eu não diria que a gente nasceu dentro da clínica, mas eu era muito pequena quando criaram a clínica, Antônio também, Ricardo já era maiorzinho um pouco, mas a gente praticamente viveu dentro daquela clínica, porque a nossa mãe, né, que criou essa clínica junto com o papai, tinha uma tia que morava muito perto, ela deixava a gente lá para poder ir trabalhar e a gente transitou muito dentro dessa clínica. Então a gente sempre teve essa dimensão do trabalho deles dois. Como é que ele projetava os passos seguintes dessa iniciativa, esse empreendimento? O que é que ele divisava olhando assim no horizonte que comentava com vocês? Não era uma questão de comentar, né? A gente escutava, né? Mas isso tudo que ele fez, ele não faria sozinho, foi com a minha mãe, que era uma pessoa de uma visão muito ampla, uma visão muito voltada para a clínica, e tem muitas questões na clínica que às vezes eu fico me perguntando de onde eles tiraram a ideia. Porque eles tinham a ideia de que um tratamento com psicótico não ia além, não se limitava à medicação, mas era algo que ia além. Tanto é que eles sempre fizeram atividades extra, tipo, nós tínhamos uma senhora lá dentro do hospital que ensinava trabalhos manuais, que fazia trabalhos manuais com eles, né? Sempre se festejou as datas festivas do ano, como Carnaval, como São João, como Páscoa, como todas as festas do ano eram festejadas ali. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, né? Que é um dos trabalhos que se faz hoje na rede de saúde mental, é colocar o paciente no mundo e não isolado dentro de um hospital, sem visão de mundo. A sensação, escutando esse relato, é que toda vez que vocês adentram na clínica, é como se adentrasse em alguma medida no lar de vocês e avistasse ele em cada um das suas dependências, né? Sim, eu trabalho lá há muito tempo, né? Eu já fui farmacêutica lá, depois, há muitos anos, há mais de 30 anos, eu fiz psicologia, eu trabalho lá como psicóloga, e é essa impressão, ele está em todas as paredes, ele está em todo lugar, né? O nome dele é exaltado, né? Pelas pessoas que... Tem gente lá que ainda conheceu ele morreu há 24 anos, e muita gente conheceu ele e sempre o nome é muito exaltado, como pessoa, né? E como profissional. Então ele está vivo lá dentro. A gente entra, já tem a foto dele na primeira sala, e ali a gente vai com esse espírito, né?
de estar ali em função da recuperação daqueles pacientes, porque esse é o nosso trabalho. Na verdade, ele foi ele foi um precursor na cidade, né? Ele foi o pioneiro. Desse segmento, né? Exatamente. Ele foi ele que trouxe a psiquiatria para Campina Grande, né? A princípio, acho que o Ricardo pode dizer isso melhor, a princípio, no Pedro I, ele tinha um consultório lá, depois no IPASE, que na época era IPASE, né, que hoje é o HU, né, e nesse meio tempo ele pensou no consultório dele, foi pensando na clínica, né, e foi criando a clínica, a princípio com 43 pacientes. Ricardo, um pouquinho do histórico aí. Desse o histórico. Dr. Maia chegou em Campinas em 1955, né? Em 55 e em 56 ele colocou uma clínica ali em frente à Casa de Saúde do Doutor Brasileiro. Depois foi convidado pelo Dr. Severino Cruz para levar a clínica para Pedro I. A clínica do Pedro I era constituída de 12 leitos. Era uma ala de 12 leitos no Pedro I. E ao tempo ele foi vendo que não tinha mais espaço, era pequeno espaço, e foi surgindo a ideia de colocar a clínica. Nisso ele já trabalhava concursado, que foi no Hospital do IPASE, hoje é Hospital Universitário, né? E ele foi para a ideia dele e de minha mãe Nelly de colocar a clínica ali na Getúlio Vargas. E dali começou a clínica inicialmente com 15 leitos. Ele tinha 12, passou para 15, mas já com a perspectiva, em pouco tempo, de 25, 35 leitos. E daí foi dando continuidade e chegou até onde hoje chega, que nós contamos hoje com 160 leitos. A chegada lá de Getúlio Vargas, em que ano aproximadamente? Chegou em 1967. Foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 1967. Perfeito. Antônio, o que é, para situar um pouquinho também, hoje o que é a clínica, o Ricardo já falou de grosso modo, mas o que é hoje a clínica do Dr. Maia? Bom, eu costumo comparar qualquer hospital com uma pequena cidade. Nós temos vários serviços dentro do hospital. Nós temos farmácia, nós temos um restaurante, nós temos lavanderia, nós temos serviços diversos dentro do hospital, assim como em uma pequena cidade também, com seus problemas pontuais, né, com seus problemas geridos por um prefeito de uma cidade e pela administração do hospital, fazendo uma analogia, né? Mas hoje o hospital é referência na psiquiatria em boa parte na Paraíba, em função de só termos este serviço em toda essa extensão do território paraibano, né? Basicamente, João Pessoa tem poucos leitos, a reforma psiquiátrica diminuiu muito a quantidade de leitos em todo o país, na Paraíba principalmente também, e hoje nós estamos a duras penas, vamos dizer assim, por uma questão pessoal, familiar, de manter ainda o nome do Dr. Maia em evidência. É essa a nossa principal função hoje, atender as pessoas com o humanismo que o papai tinha e tentar manter dentro da rede de assistência à saúde mental funcionando o hospital do Dr. Maia. Mas é muito trabalho. Muito desafiante. Muito né? desafiante. Na verdade, pois não? Eu queria complementar isso que o Antônio está dizendo, porque muitas pessoas dizem, ainda está aberto? Tá. Por que tá? Porque os hospitais, a reforma psiquiátrica foi muito benéfica para a rede de saúde mental de uma forma geral no Brasil. Né? Por quê? Porque fecharam aqueles hospitais muito extensos, muito grandes, com mais de 1000 pacientes, que na verdade serviam de depósito para pessoas, para loucos. Né? E foi se coando, né? Se foi diminuindo e sobraram aqueles que, não é que sobraram, mas se mantiveram abertos, aqueles pequenos, que têm um projeto terapêutico interessante, que tem, na verdade, um objetivo que é a estabilização do paciente. Porque qual é o nosso paciente? É um paciente psicótico em surto, né? Que não está tendo condições de ser tratado em casa. Que acontece muito, muito frequentemente. Né? São pessoas que recusam medicação, recusam atendimento, e aí entram em surto, e as famílias se sentem impotentes de levar esse tratamento adiante.
Então a gente acolhe esse paciente que chega muitas vezes em situações precárias psíquicas, de higiene, porque se recusa a se higienizar, de alimentação, porque muitas vezes se recusa a se alimentar, né? Muitas vezes em situações físicas muito precárias, né? Então a gente acolhe esse paciente, a gente cuida desse paciente, a gente trata desse paciente, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar de psicólogo, assistente social, médicos, médico clínico, nós temos toda essa equipe. E aí nós mandamos o paciente de volta para casa para que ele possa voltar ao convívio social. Esse é o nosso objetivo. E presumo que na angulação familiar é a preservação de um legado, né? Exatamente. Nós queremos levar esse legado de humanidade, porque o que a reforma psiquiátrica prega como carro-chefe é a humanização. E isso nós sempre tivemos, porque nossos pais sempre tiveram isso no horizonte. Era humanizar, era tratar o louco como alguém da sociedade, como alguém digno dentro da sua loucura e poder tratar, né, com medicação, mas também com outras práticas que contribuíssem para essa estabilização. Como é que a senhora avalia nesse recorte de tempo aí, pelo menos no tempo que a senhora acompanha, a participação do SUS nesse segmento? Ele evoluiu a contento do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista da abertura de vagas, ou em que parte da história, em que parte recente da história, Antônio, houve esse descasamento entre um segmento importante da medicina e o mundo real de um sistema público de saúde? A reforma psiquiátrica, logo no seu início, a tendência, o que eles queriam era o fechamento dos leitos hospitalares, né, em psiquiatria. Não conseguiram, porque na realidade eles viram que essa intenção traria muito mais consequências, né? Então deixaram de funcionar aqueles que realmente mereciam, que tinham um tratamento adequado para o paciente surtado. O que é que aconteceu? Muitas vezes, em muitos locais, eles tentaram fechar e não conseguiram. Mas o SUS hoje, infelizmente, eu tenho que dizer, é o maior programa de saúde do mundo, mas deixa muito a desejar em função da remuneração. Nós tivemos o penúltimo reajuste em 2009, de tabela de SUS. O último foi em 2017. Então, nos últimos anos, tivemos apenas 2 reajustes da tabela do SUS. Infelizmente, alguns hospitais não conseguiram se manter em função disso e sucumbiram pela falta de financiamento adequado, né? Eles não conseguiram fechar por lei, mas conseguiram fechar por asfixia financeira. Eu queria fechar nossa conversa aqui, escutando de cada um de vocês, começando pelo Ricardo Maia, o que mais marca na memória de vocês a passagem entre vocês do Dr. Raimundo? Qual é o que vocês mais querem realçar e imortalizar nesse novo centenário que começa? E uma mensagem à cidade também. É a lembrança que temos do Dr. Maia, meu pai, um homem que saiu do interior do Ceará, foi estudar em Recife, depois veio para Campina Grande, implantou um serviço que é único e sempre foi um exemplo na Paraíba, né? E desejar que meu pai fique sempre na lembrança, porque foi um grande idealizador da psiquiatria em Campina Grande. Antônio? Eu acho que a marca registrada dele é o pioneirismo, né? Primeiramente. O trabalho humano que ele sempre deixou, foi uma das marcas registradas dele, né? E nós não podemos deixar que esse nome, essa marca Dr. Maia,
pereça, né? Eu acho que a gente tem que dar uma dinâmica sempre, a gente tem que reavivar, colocar em evidência para as pessoas que já conhecem e mostrar às pessoas que, mais recentes, que não conheceram, que Dr. Maia era essa pessoa que a gente tanto fala, humanismo e pioneirismo. A senhora? Difícil falar depois que eles já disseram tudo, mas é isso, é tentar manter esse lugar que ele tem e que ele conquistou a duras penas, porque não era fácil, né? Minha mãe esteve sempre do lado dele, né? Nessa empreitada, nesse sonho dele. Nossa mãe fez medicina até o 3º ano, resolveu deixar, né? Sabe-se lá por quê, mas a gente supõe que tenha sido para casar, naquele tempo acontecia isso, mas esteve ao lado dele o tempo todo. E eu lembro que teve uma mostra da loucura aqui em Campina Grande que sequer citaram o nome dele. Isso para mim foi um insulto, porque sendo ele o pioneiro da psiquiatria aqui, isso realmente foi uma falha, talvez intencional, não sei, mas eu queria refazer isso hoje, trazendo o nome dele à baila, trazendo ele, destacando o trabalho de pioneirismo que ele teve aqui em Campina Grande.